Oi, meninas! Hoje começa mais um Desperta, Mulher! Com um tema mais do que especial para mim e para Giovana, né, amiga? Super. A gente hoje não vai ter um tema definido. Hoje não vai ter perguntas que as pessoas mandaram. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Desperta Mulher em si. Como começou, o que é, de onde veio esse projeto. A gente vai contar um pouco da nossa história, muito superficial, porque se a gente for entrar mesmo na história, a gente vai ficar aqui até o ano que vem, né, amiga? Porque é muita história para contar. É muita coisa. Então, assim, a gente vai fazer um resumão. Mas tem muita gente chegando, tanto aqui, quanto no Instagram, quanto nas redes sociais. Muita gente de fora que não conhece a gente. Então, a gente decidiu contar um pouquinho da história, falar de onde vem essa amizade e como tudo começou, né, amiga? E para começar, quem que é a gente, né? Pois é. Quem somos nós? Quem que é a Giovana? Da onde veio essa amizade? Quanto tempo que vocês se conhecem? Esses dias para trás a pessoa me perguntou assim no Instagram: Nossa, mas quanto tempo faz que vocês se conhecem? Eu falei: Nossa senhora, quase que eu falei. Quantos anos você tem? Se for 20, é mais de 20. Eu sou nova ainda. Eu também. Meu nome é Giovana, eu tenho 18 anos. De vontade de viver. A gente tem. Mulher tem que falar. Hoje nós estamos com 31 anos de amizade. Nossa. Não estamos para falar essas coisas, não, né? Falar que tem 31 anos de amizade, quantos anos tem de idade, então? A pessoa vai calcular. Pula essa parte. Ai. Mas é isso tudo? Ué. A gente tá com 37. É porque eu achei que era 6 e depois você me contou que era 4. Né? Não, então é mais. É mesmo, foi 4 anos. A idade da Maria Luísa. É muito tempo, gente. A gente até se perde nas datas de quando mesmo que começou. Na verdade. Eu errei feio. Tudo começou, e assim, é tão engraçado que tem muita coisa, às vezes, da infância da gente que a gente não lembra, né? Que às vezes passa, assim, mas eu lembro do dia exato que a gente se conheceu pela primeira vez. Eu mudei pro lado da casa da Giovana, e a gente era vizinha de muro. E naquela época, há pouquíssimos anos atrás, não tinha muro nas casas que era tão alto igual hoje em dia. Os muros eram tudo muito baixo. Uma casa mais aberta. Isso. Era aqueles murinhos baixinhos, com aqueles portão pequenininho. E até na lateral tinha um muro que fazia divisão, mas não era um muro muito alto. E eu lembro que no fundo mesmo da nossa casa, no quintal, o muro estava quebrado, tinha um pedaço que estava quebrado. E aí a Giovana estava lá no fundo da casa dela brincando, e eu fui pro fundo da minha casa brincar. E ela ficou lá na casa dela e eu na minha casa. E sabe quando você fica assim? Você olha, mas você não fala nada, parecendo duas bobas. Uma olha pra outra e continua ali brincando. Aí olha de novo e continua brincando. Aí uma tá lá, tipo assim, eu tô com os meus brinquedos e que não sei o quê. E eu de cai porque os meus brinquedos e que não sei o quê. E foi esse dia que a gente foi chegando uma perto da outra. E desse dia pra cá, tá até hoje. Nossa, eu não lembro assim. Eu lembro. Eu só lembro que ela sempre conversou super baixo e subia no muro. E era desse jeito. Todas as vezes que a gente queria conversar, já tinha o banquinho que ficava do lado do muro, e que a gente subia, o muro era baixo, e a gente subia no banquinho, a gente já via por cima da casa da outra ali. Até minha mãe subia no banquinho. Aham. Giovana, pode estar na hora, pode ir embora. Exatamente, só chamava pelo muro, gente. E era o meio de comunicação, né? Era o meio de comunicação. Graças a Deus, naquela época não tinha internet, não tinha telefone, a gente realmente era criança raiz, brincava mesmo, era brincadeira saudável, não é igual hoje em dia. Eu falo que... Pezão no chão, não tinha cabeça dos dedos. Exatamente. O cabelo, nossa senhora, até duro, de tanta terra. Esses dias, sabe o que eu tava lembrando? Eu até contei pro meu marido, no dia que você quebrou o braço. Nossa senhora. Apostando corrida no patins. Foi. O bairro inteiro ouviu, né? E aí eu saí louca lá, a mão dela chegou aqui, né? Na verdade, o bairro inteiro saiu da casa, né? Todo mundo sempre ouviu, né? Quem é a Merliane? O bairro sempre ouviu a Merliane. E aí quebrou o pulso, o negócio encontrou aqui. Nossa, aí foi pro hospital. Aí voltou, chorando lá. E eu não podia sair de perto. Não tinha nada pra me fazer. Não, fica aqui. Fica aqui. Eu falei, gente do céu. Tá, eu tive que esperar ela dormir. Aí eu tive que ficar com ela, chorando, ela sentindo dor. Aí na hora que ela dormiu, que eu pude ir embora. E foi isso mesmo, gente. Ficar lá só pra ver ela chorar.
Vocês veem que mesmo desde aquela hora a amizade já era forte, fiel e leal, né? Porque tinha que ficar ali do lado, pelo nem que seja pra nada. mas tá aqui, ué. Tá aqui, tá me dando aqui, apoio moral. Dor. Isso, fica aqui. Na hora que eu dormir, que eu parar de sentir seu cheiro, você pode ir embora. Foi literalmente Foi mais ou menos assim. E como que nasceu o Desperta Mulher? Então, a gente, da mesma forma que a amizade foi de muitos anos, eu falo que lá atrás, uma das minhas maiores dores e que, de certa forma, me causou até um trauma também, foi quando eu mudei. Eu tive que mudar. Então, a gente mudou. Foi uma fase muito turbulenta na vida dos meus pais e, querendo ou não, na minha vida e na vida do meu irmão também. E a gente precisou mudar e eu tive que mudar tudo. Eu mudei de escola, eu mudei de bairro, os amigos, porque naquela época a gente brincava tudo na rua. Então a gente conhecia literalmente o bairro inteiro, as crianças do bairro inteiro. Uma não ia no açougue sem a outra, exatamente. Na padaria sem a outra. Se falasse assim, se o pai falasse assim, vai na padaria comprar o bar do Sojão. Juliane, vamos ali no Sojão comigo? Não vou. Exatamente. Então no dia que você me chamar pra ir no Sojão, eu não vou com você. Então tá, eu vou. Mas era assim, era como se fosse uma mercearia, né, que tinha perto, muito próximo da nossa casa, e era como se fosse uma padaria também, tinha pão, tinha de tudo, né, então naquela época a gente tinha segurança, né, mesmo novinha de sair de casa, ia pra escola a pé, e aí o pai falava, vai lá no Sojão comprar tantos pães, aí uma já ia lá na casa da outra. Então assim, sempre foi assim, e quando teve essa fase da mudança, eu sofri demais, porque assim, por mais que o contato ainda manteve, não tinha meios de comunicação igual tem hoje em dia, né, gente? Então, assim, não tinha celular, não tinha internet. Então, assim, você tinha que ir até a casa da pessoa e, querendo ou não, tinha demanda de escola, de casa e tudo. Porque naquela época a gente já tinha responsabilidade de casa, que a gente tinha que fazer, não é brincar igual depois que lavar a louça. Isso, não só depois que limpar a casa na sexta-feira, que era dia de faxina. Exatamente. Então, assim, eu sofri muito nessa época. E, querendo ou não, aí o tempo vai passando, uma começa a namorar, outra também começa a namorar, casa e a vida segue, porém a amizade sempre continuou. E nesse vida que segue, a gente passou por muita coisa, né, amiga? Tanto a Giovana quanto eu, a gente viveu muitas provações, muitos desafios. Muitos. E, querendo ou não, o Desperta Mulher, ele veio de dor, ele veio de superação, ele veio de transformação, ele veio de autoconhecimento, ele veio de luta. Mas eu acho que a palavra que define, que resume, e que a gente sempre bate na tecla em todos os programas, é que ele veio literalmente de autoconhecimento, né, amiga? E acho que a gente não pode guardar isso só pra gente. Algo que foi tão positivo, né? Que ajudou a gente em todas as áreas da nossa vida, por que não passar isso pra frente? Exatamente. Por que não ajudar alguém que tá sofrendo também, que tá passando por uma dor, às vezes até uma dor que seja parecida com a nossa. Com certeza, né? Muitas mulheres passam por dores parecidas. E a gente acredita muito mesmo que isso se tornou uma missão, né? Um propósito. Que é o que a gente realmente busca mesmo, uma vida que seja com propósito. Que a gente realmente possa fazer algo de bom para alguém aqui enquanto a gente estiver aqui. Eu acho que é o legado que a gente quer deixar, né? Com certeza. É o transformar vidas, né? Contribuir. E tantas pessoas que às vezes passam por uma situação que acha que não tem solução mais. Que acha que é o fim do, que é o fim do mundo. Que a vida da jornada, né? Jeito, né? E várias pessoas aí realmente destruindo tudo, né? Tirando a própria vida. E às vezes é um problema pequeno, às vezes, gente, tudo tem solução, né? E quando você encontra alguém que passou por um momento difícil, por uma dor parecida com a sua, é transformador. É isso que realmente a gente busca levar, né? De alguma forma para o outro, para o próximo. Olha, isso é possível, né? Um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de resiliência, né? De fé. Tudo é possível para aquele que crê. E a gente tem, assim, os nossos testemunhos, que eu acho que não existe nada melhor, né, do que você levar realmente para o outro. Olha, eu tenho credibilidade para te falar que é possível, porque eu vivi. Eu vivi, passei e superei. Então, se eu conseguir, você também consegue.
E eu acho que e com isso, com base em tudo isso, é que nasceu mesmo. A gente realmente quer levar ali o nosso testemunho, a nossa história de vida, tudo aquilo que a gente viveu para o máximo de pessoas que a gente puder, né? Para a pessoa realmente parar e analisar, olha, é possível, ela venceu, ela superou, então eu também posso. E assim, e o mais engraçado é que aonde a gente fala que acaba se tornando um propósito, porque foi uma coisa que aconteceu muito espontânea. É, foi uma coisa assim, que até então a gente não tinha conversado a respeito. Nunca tinha conversado a respeito, nunca tinha dado nem sinais. A Giovana estava num nicho, digamos assim, eu estava em outra vertente completamente diferente da dela. E quando a gente foi conversar, quando a Giovana me chamou para conversar, na hora que ela me falou, eu estava com a mesma ideia, né? Só que assim, até então, a gente estava com ideias individuais. A mesma ideia, porém individuais, né, amiga? E aí, na hora que ela veio conversar comigo, ela falou, amiga, eu estava pensando que não sei o que em fazer isso, mas aí eu pensei, por que não fazer nós duas juntas? E na hora que ela me falou isso, foi uma coisa assim, que eu falei, gente, como assim? Eu ainda falei Isso pra ela, acontece direto. direto. E eu falei pra ela, falei, amiga, eu juro por Deus, eu preciso te jurar, eu preciso jurar, né, por uma coisa sagrada, pra você realmente acreditar que eu realmente estava pensando nisso. E que a gente estava pensando juntas, só que sem compartilhar as ideias. E aí foi quando começou a surgir mais coincidências, né? A gente começou a dar andamento no projeto e aí a gente começou a ter, por exemplo, a certeza absoluta. Isso, a certeza absoluta, bateu porque porque era coisa assim, por exemplo. Eu chamava ela, já teve vezes da gente mandar mensagem uma para outra ao mesmo tempo falando a mesma coisa. Já teve vezes? Muitas vezes. Todo dia! E assim, é engraçado, porque às vezes na hora que a gente conta isso, às vezes fica uma coisa até meio que incrédula, né? Uma coisa meio que, mas será que foi assim mesmo? Gente, e realmente é assim mesmo. Às vezes a gente vai falar sobre uma coisa, ou às vezes já teve vezes dela tá fazendo, dela tá digitando alguma coisa e eu gravando o áudio. E a mensagem chegar no mesmo minuto, no mesmo segundo, e o que falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. O que uma tava digitando era o que a outra tava falando no áudio. Igual no dia lá que nós duas ao mesmo tempo, a mensagem chegou igual, eu tô aqui em pé com o telefone no carregador. Até isso, até exatamente. Aí eu falei pra ela, falei, amiga, ela tirou até foto. Tirou até foto, porque na hora que eu mandei pra ela, eu falei, nossa, eu tô em pé aqui com o telefone no carregador pra poder te mandar essa mensagem, você me manda a mesma coisa. Aí ela falou assim, peraí, ela foi e tirou a foto, o telefone dela também tava carregando. Então, assim, em pé no carregador. Exatamente. São certas coincidências que, para pessoas normais, eu acho que são coincidências, mas para a gente que está com tudo isso muito aflorado, para a gente que está muito conectada, para a gente que também está tentando se conectar o máximo possível com Deus, a gente não vê como coincidência. A gente vê como revelações, a gente vê como certeza, a gente vê como confirmações. Teve até um dia também que eu brinco com ela que além da gente estar muito conectado, da nossa conexão tá muito, muito boa, a gente também, Deus também tá muito conectado com a gente. Muito, porque, muito, assim, muito ele tá. Às vezes a gente conversa alguma coisa no WhatsApp e ele vai e manda uma confirmação pra gente. Inclusive, teve um dia que a gente estava, além da nossa amizade, a gente também já foi famosa na infância, tá? A gente fazia cover das Chiquititas. Isso não estava no script. E detalhe, a gente era famosa porque a gente fazia show, tá? A gente fazia cover das Chiquititas e a gente fazia show. Na época eram os showmícios, que era comícios que tinha de prefeito, de vereador, de político na nossa cidade. E a gente se apresentava, tá? Tinha palco, tudo bonitinho. Então a gente tinha roupinha, coreografia, tinha os dias de ensaiar. Então, assim, a gente também já teve essa fase. E um dia a gente conversando sobre isso, do nada surgiu o assunto, a gente começou a lembrar e começou a rir dos apelidos e disso, daquilo. E aí eu peguei e falei pra ela, falei, nossa, amiga, será que eu posso falar o nome? Posso, né? Eu acho que não tem nada a ver, né? E aí tinha a Rafa.
que a mãe dela que ensaiava a gente. Então, assim, a mãe dela era como se Era fosse empresária. como se fosse a nossa empresária. Era ela que ia atrás de shows e que não sei o quê. E aí a gente conversando, gente, não tem como ser coincidência. A gente conversando de tarde sobre isso, tipo, na hora do almoço. E a gente rindo, que não sei o quê. E aí eu falei pra ela, falei, nossa amiga, a gente tinha que encontrar a Rafa, porque eu nunca mais vi ela depois que eu saí do Corina. Aí a Giovana falou assim, nossa, depois lá do Corina também, ela mudou, Corina é a escola que a gente estudava. A gente mudou de sala, nunca mais eu vi também. Ela saiu da escola e nunca mais eu vi ela. Eu falei, eu também nunca mais vi ela. Será que ela ainda mora aqui na cidade? Será que ela mudou de cidade? O que será que foi feito, pra né? ter as fotos. Aí eu falei pra ela, falei, nossa, pensa, a mãe dela tirava as fotos, com certeza ela deve ter várias fotos da gente com o figurino. Pensa tanto que não ia ser legal a gente resgatar essas fotos, tudo. Gente, quando foi à noite, eu saí com a minha filha, a gente sentou pra comer, e de repente, eu conversando com a Giovana ainda, só que tipo assim, já era 9 horas da noite, eu conversando com a Giovana, de repente chega a garçonete pra me atender. Na hora que eu olhei, eu no telefone, e ela chegou e falou, oi, boa noite, que eu olhei para poder dar boa noite, eu fiquei incrédula, eu falei, não. Eu falei, não tem lógica, não tem como ser coincidência, não tem. Era a menina, a Rafa, que a gente comentou o dia inteiro sobre ela, e quando foi à noite, ela simplesmente apareceu do nada, porque tinha anos que a gente não via ela, anos mesmo, gente, tipo, coisa de 20, 25 anos que a gente não via a menina, não sabia se tinha mudado de cidade, não tinha rede social, nunca mais teve nenhum tipo de contato. A gente conversou sobre o negócio na hora do almoço, quando foi à noite, eu dou de cara com a menina. Eu falei, Giovana, eu falei, amiga, não tem lógica, eu preciso tirar foto, porque eu preciso de provas, eu tenho que te provar o que está acontecendo aqui. Então, assim, são conexões e coisas que acontecem que eu falo que é Deus mesmo que vem. E foi até no dia que a gente comentou no episódio anterior, né? E agora, o que a gente faz? Né? A gente fala para Deus que a gente estava brincando, a gente pede as fotos. Exatamente. A gente fala para ele, não, senhor, era só uma brincadeira. A gente não precisava realmente das fotos. Ou a gente volta lá e pede as fotos para ela. Ou porque, eu tenho que pedir mesmo. Exatamente. Tem algum motivo especial essas fotos? A gente tem que ter esses arquivos, porque a gente vai precisar. Só pode ser, né? Mas, então, assim, são conexões, são coisas que acontecem, e isso, assim, a gente leva de uma forma muito leve essa questão igual da Rafa, uma coisa que a gente veio para contar, assim, mas tem coisas que são sérias, tem coisas que são muito pessoais, muito íntimas, que não tem como a gente trazer para vocês, mas que na hora que acontece, a gente olha, a gente fala, gente, não tem como ser coincidência, não tem como não ser uma coisa divina mesmo, uma confirmação, alguma coisa nesse sentido, né, amiga? E eu sempre falo que a Bíblia fala isso, né? Que Deus, quando quer usar alguém, ele faz essa pessoa passar por momentos difíceis. Sim. E não é uma dificuldade pequenininha, é uma dificuldade gigantesca. Com certeza. E depois, lá na frente, a gente entende o porquê, né? Sim. Que é muito o que aconteceu com a gente em específico, né? A gente realmente precisava passar por cada etapa do processo para hoje em dia a gente poder ter credibilidade e falar, olha, eu tenho condição de te ajudar porque eu vivi isso, né? É impossível uma pessoa falar, não, meu sonho é trabalhar com transformação de vida. O que você qual a dificuldade que você passou? Nenhuma. É impossível. É impossível. Né? Então a gente acredita muito que seja realmente a nossa missão aqui, né? Sim. A gente veio realmente para isso e por isso cada uma viveu o que viveu e vive ainda, né? Certas situações justamente Sim. Por conta disso. É isso que faz com que a nossa vida seja transformada e que a gente possa fazer isso também pelo outro, né? Com certeza. Eu falo que a gente precisou passar por tudo para a gente aprender o caminho. Para a gente aprender o caminho, para a gente aprender a forma que faz, para a gente aprender as ferramentas que se usa, para a gente aprender a forma que se conduz. E não adianta, gente. Tudo que acontece na vida da gente, seja de positivo, seja de negativo, vem para agregar, vem para ensinar a gente de alguma coisa. Se não traz benefício, traz lição. Se não vem para trazer uma coisa boa, o que traz acaba servindo de lição para a gente de alguma forma, acaba servindo de aprendizado. E além disso tudo, além das experiências, além do aprendizado, tem a nossa determinação da gente estar sempre estudando, né, amiga? Buscando, indo atrás e tentando melhorar daqui, tentando melhorar dali, tentando
Às vezes uma dúvida que surge, a gente já tenta esclarecer, já tenta buscar meios para poder ajudar. Então, assim, Tudo tem um porquê. tudo tem um porquê. E essa, igual tá lá na nossa bio lá, é a nossa missão de vida. Nada foi por acaso, nada foi em vão. E o nosso intuito é justamente trazer o máximo de mulheres possíveis que a gente puder para o nosso lado, para que lá na frente elas falem a mesma coisa. Nossa, tudo que eu passei não foi em vão, eu consegui, da mesma forma que elas conseguiram, eu também consegui. E aquelas que não passaram, a gente também ajudar e trazer o conhecimento para que elas não passem também pelas mesmas coisas que a gente passou, né, amiga? A gente não veio aqui para viver no automático, a gente veio por um sentido, por um motivo, por um porquê, e é importante que cada um descubra o seu porquê, até para viver de uma forma melhor, né? Com certeza. Às vezes a gente está tão acostumado a viver na zona de conforto, tá tão confortável naquele lugar, que até o que é ruim passa a ser confortável. Às vezes a gente está num relacionamento tóxico, às vezes a gente está vivendo um relacionamento que a gente tem consciência de que não tá bom, de que aquilo ali tá nos prejudicando, tá nos fazendo mal, ou às vezes a gente nem tem consciência daquilo, mas a gente está tão acostumada com aquilo ali virou tanto um hábito na vida da gente, e a gente está tão confortável nessa zona de conforto, que a gente não consegue enxergar que aquelas migalhas, na verdade, são migalhas. E a gente pensa que aquilo ali que é um relacionamento positivo, a gente pensa que aquilo ali que é um tratamento bom, que é, né, uma forma certa de um homem tratar uma mulher. Então eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da zona de conforto. Quantas de vocês tenta às vezes sair de um relacionamento e não consegue? Enxerga que está vivendo um relacionamento abusivo e não consegue sair dele, ou vê que é um relacionamento que não tem futuro e não consegue tomar uma decisão, isso por falta de autoconhecimento, ou isso porque não tem força o suficiente para poder tomar aquela decisão, tem medo, o medo barra, o medo não deixa a pessoa seguir. Quantas de vocês, às vezes, está em uma situação que quer mudar, às vezes até no emprego, né, amiga? Está num emprego que não gosta, que não está confortável e fica engolindo, às vezes engolindo sapo, engolindo desaforo todo santo dia, simplesmente porque tem medo de tomar uma decisão, simplesmente porque tem medo de dar um passo adiante, tem medo de mudar, de chegar e de se impor e falar, não, eu não quero isso para minha vida, eu vou peitar e vou encarar as consequências de frente. E ela não sabe que ela foi condicionada a isso, né? Ela nunca aprendeu que tudo aquilo que você faz todo dia, tudo aquilo que você vive todo dia é o que vira o costume, sim, é o que vive o hábito, né? E você tá só percebendo que tá ali como se estivesse estagnada. Numa situação, é presa literalmente num ambiente. Mas não sabe como que faz para sair, mas para você é normal, né? Você viveu a vida inteira assim, ou às vezes viu, né, na época de infância, de criança, assim. Foi isso que você aprendeu, então se você aprendeu, você acha que tá certo. Exatamente. Né? Mas na verdade não. A vida ela tem um sentido diferente. Né? A gente veio aqui para viver bem e viver com qualidade. E isso envolve todas as áreas da nossa vida. Independente se for profissional ou se for pessoal, é para ser bom. Não quer dizer que a gente não vai passar por desafio. É diferente, porque vamos sim. Né? A gente vai ter as nossas aflições, vai ter os problemas para enfrentar. Mas não é para a gente viver uma vida inteira assim, onde tudo está ruim, onde a gente não está gostando de nada, não está feliz com nada e está tudo bem, está tudo certo, né? A gente precisa, sim, buscar pela melhora, querer o melhor para a gente precisa, sim, projetar a nossa vida e em todas as áreas, né? Com certeza. Às vezes você está num emprego onde você está ganhando mixaria, você está revoltada, você está frustrada com aquilo e às vezes alguém te pergunta, se alguém parar e te perguntar o que você gosta, com o que você quer trabalhar, qual que é o seu sonho? Se for para você escolher um emprego, para você trabalhar naquilo ali para o resto da sua vida, o que você vai fazer, o que você quer fazer, o que você pensa, o que é ali dentro de você, aquela coisa que você fala, não, se eu trabalhar com isso, uma chama. Isso, vai ser assim, eu vou estar feliz para o resto da minha vida. E tem pessoas que não conseguem responder isso. Não sabe. Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que, igual a gente estava conversando,
Hoje mais cedo tem pessoas que não têm sonhos, né, amiga? Nunca sonhou, nunca teve um projeto, né, na vida. Né? Eu que trabalhei muito tempo com processo seletivo, se você for perguntar como que a pessoa se imagina, né, daqui a um tempo, lógico que a gente muda muito de opinião, mas é sempre as mesmas coisas. Eu tenho um sonho de ter uma estabilidade financeira. Todo mundo quer ter dinheiro para pagar as contas, mas isso Comprar um não carro, pode ser uma um casa. sonho. Eu quero Isso ter é o o meu básico carro que próprio, todo minha mundo casa deve própria. ter, né? Com Todo mundo certeza. deve ter uma casa e um transporte e o dinheiro para pagar suas contas. Isso não pode ser um sonho O seu sonho tem que ser uma coisa que vai te além. deixar feliz em executar. Exatamente. Não o básico que todo mundo deve ter. Todo mundo deve ter um lar, todo mundo deve ter algo para, né, um transporte, todo mundo deve ter o dinheiro para pagar suas contas, mas isso não pode se tornar um sonho. Sonho é aquilo que vai te deixar feliz, que seu olho vai brilhar, que você vai ter prazer em fazer, que vai te dar força todos os dias para estar de pé, para executar. Que é a famosa missão e é uma vida com propósito. Mas a maioria das pessoas hoje vive no automático, né? Exatamente. Se acostumam com esse automático. E esse automático, ele está dentro também de todas as áreas da vida da pessoa. Porque a maioria das pessoas que às vezes está estacionada com o profissional, na maioria das vezes ela também está estacionada com o sentimental, muitas vezes ela está estacionada com grande parte às vezes não todas, mas boa parte das áreas da vida dela. E a gente precisa sim ter esse autoconhecimento para a gente conseguir tomar decisões. E quando a gente fala de tomar decisões, é bancar essas decisões também. Ação e reação. Eu ensino isso para as minhas filhas sempre, eu sempre falo isso com elas. Ação e reação, escolha e consequência. Tudo que você decidir fazer na sua vida, toda decisão que você tomar vai vir uma consequência. Toda ação que você tiver vai ter uma reação. Está disposto a passar por essa dor? Exatamente. Então escolhe certo, porque você vai ter que conseguir bancar também essas escolhas que você fez. E eu sempre falo, às vezes acontece, por exemplo, teve um problema na escola, ai mãe, porque não sei o que, eu fiz isso, deixa eu faltar? Não. Mas que não sei o que, deixa eu faltar? Não, não vai faltar. Mas que você fez errado, não fez? Você escolheu agir dessa forma, não escolheu? Então, agora você vai ter que arcar com as consequências. Foi a sua atitude, foi o que você escolheu. Você devia ter pensado antes de agir. Não pensou, agiu por impulso e tomou uma decisão errada? E isso daí, gente, acontece a gente querendo ou não. Você pode falar assim, não, mas eu não quero a consequência. Ela vem, bem, ela vem embrulhada de presente, cai no seu colo e você tem que aprender a lidar com ela e você tem que se virar com aquilo ali. Só que existem dois tipos de pessoa. Aquela que tá com o desenvolvimento pessoal desenvolvido, tem aquela que tá com o autoconhecimento como que fala? Com autoconhecimento em dia, digamos assim, tem tudo ali, consegue tomar as decisões e na hora que a consequência vem é uma coisa leve. É uma coisa que às vezes, mesmo que seja pesada, ela consegue passar por aquilo ali. Desenvolve muita resiliência, e isso, né? aquilo ali não, tipo assim, não afunda a pessoa. Agora tem aquela que tá ali habitolada e que na hora que aquilo ali cai no colo dela, bem, a pessoa surta, e a pessoa se afunda nos problemas e é aquele negócio, tá tudo certo. Às vezes a gente parar, a gente já falou sobre isso também, às vezes pessoas que às vezes entram numa depressão, que às vezes desenvolvem um problema psicológico, tá tudo certo passar por isso, gente, não é errado, né, amiga? Não, a gente não tem que recriminar. Giovana já passou, eu já passei, a questão é, o que que você vai fazer com aquilo? Aquela dor, aquilo ali, ela vai vir para poder te parar ou ela vai vir para servir como força para você continuar? É isso que a gente tem que analisar. Não quer dizer que o autoconhecimento e tudo aquilo que a gente ensina vai transformar a pessoa. Ela é um ser humano perfeito. Não. Não, na verdade não. Né? Só vai te ensinar e te dar mais sabedoria para você aprender a lidar com seus momentos de dores, porque eles não vão deixar de existir. Não. Né, amiga? Porque isso é importante a gente também Nada frisar. dura para sempre, nem os momentos de alegria, nem os momentos de tristeza. Você só vai adquirir assim um pouco mais de sabedoria na hora de tomar as suas decisões. Mas não quer dizer que você vai deixar de ser falho, porque a gente é ser humano, a gente é falho. Sim, a gente às vezes vai tomar uma decisão que às vezes a gente vai ter uma consequência que não foi legal, mas assim você consegue ter mais controle emocional, mais inteligência emocional em alguns momentos, ter mais resiliência consigo mesma, que é importante.
Porque a gente passa por tantas coisas na vida, por tantas circunstâncias, por tantos desafios, isso traz tantos traumas, tantas dores, e às vezes a gente não consegue identificar isso. Ah, por que estou sentindo isso? Por que que tá assim? Por que que... Muita gente, às vezes, não sei se vocês já acordou, não aconteceu nada, mas eu já não tô legal. Tô desanimada. Mas não aconteceu nada hoje, não sei explicar. Algo ruim ali, provavelmente é um gatilho. Quando você tem um conhecimento, você vai saber identificar esse dia. Sim. E vai saber como lidar com esse dia, que é o importante, né? Porque não existe cura, existe você aprender a lidar com aquela situação, né? Porque às vezes na hora que a gente fala de autoconhecimento, muita gente pensa assim, muitas pessoas pensam assim, então eu não vou errar mais. Ou eu não vou tomar a decisão errada, eu não vou errar mais. Não, gente. Por mais que a gente desenvolva essa parte do autoconhecimento, igual a Giovana falou, errar é humano, né, amiga? Quem nunca e quem que vai deixar de errar alguma vez na sua vida? Às vezes a gente vai tomar decisões erradas no relacionamento, às vezes a gente vai tomar decisões erradas na empresa, às vezes a gente vai tomar decisões erradas no trabalho, mas a grande questão é como que a gente vai consertar isso? Como que a gente vai fazer para resolver esse problema que veio diante dessa decisão que a gente tomou? No relacionamento, a gente vai ter maturidade para chamar o parceiro, para sentar, para conversar, para assumir o erro. Olha, meu bem, eu errei, você me desculpa, eu não devia ter agido dessa forma, eu não devia ter falado isso. Eu parei para pensar, eu parei para refletir, porque essa parte da reflexão, ela também entra no autoconhecimento. A gente passa a ser uma pessoa reflexiva em relação às nossas atitudes, porque essa questão do autoconhecimento, ela ensina também que a gente tem que analisar os comportamentos e atitudes do outro para não deixar ferir a gente, mas a gente olha muito para a gente também. Então a gente passa a fazer esse tipo de autorreflexão. Então, olha, meu bem, eu refleti, eu fiz uma reflexão e eu realmente vi que eu tô errada, que eu não deveria ter agido dessa forma. Então, vamos conversar, você me desculpa. A mesma coisa no trabalho, chega para o seu chefe, olha, realmente o problema que deu foi por conta da minha atitude, realmente foi uma atitude errada, eu refleti sobre, mas eu não vou deixar acontecer de novo, eu pensei dessa forma e eu consigo te apresentar isso daqui para a gente tentar contornar a situação. É esse tipo de atitude que você vai aprender a ter. É esse tipo de atitude que você vai conseguir ter. E não aquela atitude assim, às vezes você tem a consciência que errou, mas você se coloca no papel de vítima. Ai, não, mas nossa senhora, às vezes com o marido, não, eu não vou lá dar o braço a torcer, não, eu não vou falar para ele. Se eu falar para ele que eu tô errada, nossa senhora, porque aí ele vai falar, porque, sabe, é mentalidade pequena. Então, assim, a gente aprende isso, né, amiga? Não é a não ter problemas, é de que forma que a gente vai lidar com eles e como que a gente vai evoluir também com eles. E a gente ouve muito na internet, lê muito isso, a famosa frase. A gente está numa geração tão mimimi. Nossa senhora. Não, geração Nutella. A gente está com a geração doente, com uma sociedade doente. E é por isso que essas coisas estão acontecendo, por isso que as pessoas estão tendo esse tipo de comportamento, justamente por isso. Chega uma hora, uma fase da vida, que tudo aquilo que você passou vai vir à tona. Então, essa geração mimimi, sim, é uma bagagem de traumas e de problemas que não foram solucionados. Sim. Né? E tudo isso ajuda muito. Então, sim, a gente está, sim, com uma sociedade doente, a gente está, sim, com pessoas extremamente transtornadas, com pessoas sem inteligência emocional, que precisa, sim, de uma ajuda, né, nesses traumas, nessas dores, porque a vida inteira ela só colocou ali para debaixo do tapete. E chegou a hora em que explodiu, igual a panela de pressão mesmo, que veio tudo à tona. E é o momento que a gente está vivendo agora. E é uma geração também de pessoas egoístas, pessoas individualistas, pessoas muito materialistas. É sempre aquela questão do que o outro vai oferecer, do que eu vou ganhar em troca, do que isso vai me trazer de benefício, inclusive nos relacionamentos. Então, assim, às vezes, mulheres ou até homens também, que olha, às vezes, só o poder aquisitivo, que não procura saber quem que é aquela pessoa, quais são as qualidades, o que a pessoa tem, a mentalidade daquela pessoa, o ser humano interno da pessoa e não externo.
Pessoas, às vezes, que só buscam beleza. Se a mulher não for a mulher padrão de internet, não serve. Se o homem não for padrão de internet, não serve. E muito o individual, o eu. Tipo assim, eu quero o que eu gosto, a forma que eu penso. Não tem mais aquela coisa o relacionamento, ele passou a ser muito individual. Passou a ser muito raso, por exemplo. A gente começa, se der certo, beleza, se não der, não é aquele negócio, por exemplo, surgiu um problema, o que eles pensam? Ah, surgiu o problema, você joga aquela pessoa fora, vai lá e encontra outra. Não é mais aquela coisa, surgiu isso, não é mais aquela questão, surgiu o problema, tá. Então vamos sentar e tentar resolver esse problema, porque eu não quero te perder. Porque eu não quero outra pessoa, eu quero ficar com você. Não. Ah, não, eu não quero problema, eu não quero dor de cabeça, eu não quero estresse, vai lá, termina. Não se cura, não resolve o que ficou ali por dentro e já emenda e já entra em outro relacionamento. Aí as dores e os traumas daquele relacionamento já jogam em cima de outra pessoa e aquilo ali vai virando uma bola de neve e a pessoa continua sempre pensando no bem-estar dela. Em momento algum ela pensa, nossa, mas eu tô ferida, eu tô machucada, eu vou entrar num relacionamento, eu vou ferir aquela outra pessoa, eu vou machucar aquela outra pessoa. Tô levando a minha bagagem. Isso, não é sincera, não fala, não chega para outra pessoa e fala, olha, eu acabei de sair de um relacionamento, eu passei por isso, isso e isso, eu ainda não tô pronta, eu não tô preparada, mas se você quer tentar, então tá, a gente pode tentar, mas você precisa estar ciente disso, disso e disso. Não tem conversa, não tem diálogo, começa fingindo que tá tudo bem, tudo ótimo, na hora que vê, bem, já virou aquela... E aquela famosa frase de antigo, frase de vó, trocar de homem é trocar de problema. Gente, você trocar de pessoa é trocar de problema. Porque não existe, né, um relacionamento que não vai ter problema. Exatamente. Então, ou você aprende a solucionar os seus problemas como um adulto maduro, ou você sempre vai estar pulando de galho em galho, tanto de emprego quanto de relacionamento. E você trocar de problema, você trocar de pessoa, trocar de emprego, mas você também não mudar a sua mentalidade, não mudar o seu comportamento, primeiro mente, depois comportamento, você também vai continuar passando pelas mesmas coisas. Por quê? Porque você também não buscou mudança, você também não buscou evoluir. Tá esperando também... só o mundo mudar. Exatamente. É onde eu falo que a pessoa ela se coloca sempre naquele papel de vítima. E sempre naquele papel egoísta. É o outro que tem que mudar. Ela não consegue fazer essa autorreflexão e avaliar se realmente, às vezes, o problema está no outro, o problema está nela. Tá, o problema está nos 30 empregos que eu arrumei e não consegui ficar em nenhum porque não deu certo, ou o problema está em mim? Como que eu me relaciono? Como que eu sou no meu ambiente de trabalho? O que eu entrego? Como que eu faço? Sabe? Porque se a pessoa realmente nunca ficou em lugar nenhum, mas realmente porque ela tem um sonho, então ela está frustrada porque não conseguiu realizar o sonho, tudo bem. Mas a maioria também não tem sonho, não tem um projeto. Só quer culpar mesmo uma organização, ou só culpar mesmo a empresa. Mas, exatamente. Tá, bom, abre algo para você, não quero. Aí, como diz minha comadre, se torna aquele funcionário que é o terror do RH. Entra hoje, não venceu nem experiência, tá saindo, e aí entra em outra empresa, fica mais 3 meses e sai, entra em outro emprego, fica 8 meses e sai. Então, assim, gente, a gente precisa parar, analisar, igual aquela também, típico daquela pessoa que já passou por 79 trilhões de relacionamento, já teve 1.599 pessoas na vida dela, não deu certo com nenhuma e tá sempre jogando a culpa no outro. Ah, mas é porque não deu certo. Ah, é porque a pessoa fez aquilo e aquilo outro. Ah, é porque eu tenho o dedo podre. Ah, é porque a pessoa nunca dá certo. Tá, realmente nunca dá certo por conta da pessoa? Você já parou? Você fez uma autoavaliação? Você buscou desenvolver o seu autoconhecimento? Você realmente olhou para dentro? Você tentou enxergar suas qualidades, seus defeitos, a forma que você se comporta, o que você consegue entregar nesse relacionamento para você ver se realmente o problema é outra pessoa, é você? Até o porquê você está traindo, realmente, se foi o erro no outro. Por que você está traindo esse tipo de pessoa? Qual a sua mentalidade? Qual as suas crenças limitantes? O que é que você pensa? Né, amiga? Então, assim, gente, tem que ir atrás, não adianta. Foi justamente pensando em tudo isso que o Desperta Mulher nasceu, né, amiga? Eu acho que a gente conseguiu fazer um resumo e passar para vocês de onde surgiu mesmo, qual que foi a vontade. A gente quer trazer mais pessoas que realmente estejam dispostas à mudança, à transformação, ao desenvolvimento.
Pessoas que realmente estão dispostas a experimentar pelo menos um pouquinho desse sabor tão gostoso que é evoluir, que é transformar, que é melhorar, que é ter uma autoestima elevada, um amor próprio, um autocuidado. Uma vida melhor. Exatamente. Né? E, assim, não é só nossa bagagem de vida, mas também de muito estudo, de muita dedicação, né? De como você consegue realmente ali um passo a passo, né? Para você realmente projetar a sua vida e levar a vida da melhor forma possível. E às vezes a gente fala, gente, fica parecendo muito maçante, fica parecendo que a gente está batendo na mesma tecla, mas realmente é uma coisa muito gostosa de se viver, né, amiga? São benefícios que trazem, funciona em todas as áreas das nossas vidas, melhora muito, a gente passa a ter autoconfiança, a gente passa a ter posicionamento, a gente passa a aprender a dizer não, a gente passa a querer tirar da vida da gente tudo aquilo que é ruim que está trazendo. Exatamente, tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz. Por mais que às vezes a gente demore um pouquinho, a gente também tem essa... Lembrando que existe um processo, Isso, né? A gente também não faz milagre, gente. Não é aquela coisa assim, então são perfeitas, a vida delas é maravilhosa, não tem problema, não acontece nada, porque a gente mais tem problema. Nossa Senhora! Mas a gente consegue lidar, a gente consegue resolver, e isso não afeta o nosso interior, isso não afeta quem a gente realmente está buscando. Eu falo que a gente chegou num nível como se a gente fosse imparáveis, né, amiga? Tipo assim, a gente quer mais, a gente está numa sede, a gente está numa sede, numa fome de se alimentar disso, sabe? De ajudar outras pessoas, de ter conhecimento, de buscar sempre mais conhecimento, de poder passar isso para frente. Esse está sendo o nosso intuito. E é justamente por isso que o podcast é só a pontinha do iceberg, né, amiga? Do que vem por aí. É o comecinho de tudo, né? De algo gigantesco, de algo grande, realmente que vai levar, a gente procura realmente levar o melhor. Existe uma dedicação muito grande por trás disso. Com certeza, a gente até brinca, né, amiga? Tem que dar valor. Tem que dar valor na gente. Tem que dar valor. Né? São quantas horas agora? São 10h29. Num sextou. Num sextou. Não, e tem que dar valor, até isso eu falei pra Giovana, ontem ou anteontem, eu mandei mensagem pra ela, falei, amiga, eu tô com a minha visão embaçada, eu tô tonta, eu até comentei com meu irmão também, que ele tinha mandado mensagem, eu não tava conseguindo ler a mensagem dele no WhatsApp, e eu comentei com a Giovana, ela falou, amiga, eu tava do mesmo jeito, de tanto a gente ficar no computador e montando, criando, desenvolvendo tudo que a gente precisa do nosso projeto, do que vem aí pela frente, montando toda a estrutura, conteúdo, tudo que a gente ainda vai trazer para vocês. E chegou uma hora que eu falei, gente, eu não estou conseguindo nem enxergar. Até o óculos, que eu nem uso, que eu uso assim muito raramente, até o óculos eu coloquei para poder me ajudar e nem o óculos estava ajudando mais. Chegou literalmente numa hora que eu estava assim, que eu estava esgotada. E foi onde eu ainda falei para ela, falei, nossa amiga, as pessoas vão ter que valorizar a gente, porque, nossa senhora, tá bem cansativo. Mas faz parte, é muito gostoso, é uma coisa que na hora que a gente fala de missão e de propósito, e na hora que a gente fala que tem muitas pessoas que às vezes não sabem o que é isso, não conseguiu identificar isso ainda, é porque é muito gostoso. E a gente está cansada, a gente está esgotada e a gente não consegue parar. E é esse brilho que a gente quer resgatar novamente nas pessoas que se perdeu. Né? Se perdeu, ou às vezes nunca encontrou. Né? E essa é a função. A gente quer realmente trazer esse gás, essa vontade de viver, de conquistar, de querer mesmo e trazer o brilho no olhar novamente. Né? A gente quer que várias outras mulheres possam sentir tudo aquilo que a gente está sentindo, que outras mulheres possam conquistar tudo aquilo que a gente está conquistando. E na hora que a gente fala de conquistar, não é só questão material, interior mesmo, é aquilo que o dinheiro não pode comprar e é aquilo que ninguém pode tirar de você, que é o seu desenvolvimento, o seu conhecimento, a sua evolução, com certeza.
Então, como assim, pessoa, como profissional. sim, é o que a gente quer. A gente quer que outras mulheres possam sentir o que a gente está sentindo, que outras mulheres possam alcançar o que a gente está alcançando, que outras mulheres possam se transformar da forma que a gente está se transformando, da forma que a gente está evoluindo. E que lá na frente a gente se torne literalmente uma comunidade de mulheres transformadas, né, amiga? A gente não quer uma coisa que seja. A gente realmente quer um vínculo, a gente realmente quer criar isso. A gente realmente. Isso, né? A gente quer uma conexão, a gente quer olhar para outras mulheres, a gente quer que outras mulheres olhem para a gente. E saiba que aqui elas vão ter um ponto de apoio, que aqui elas vão ter um conforto, que elas vão ter uma rede de apoio mesmo, né, amiga? Quantas mulheres hoje em dia, às vezes, não têm essa rede de apoio, às vezes não tem alguém para poder ajudar, para poder ensinar, ou às vezes alguém para poder olhar e ser sincera e falar, olha, você está pecando nisso, nisso e nisso, porque é aquele negócio, né? A gente tem que ser sincera, independente de quem seja. A gente estava até brincando, que às vezes algum familiar, alguém chega, né, amiga, na gente para poder pedir uma opinião ou para poder conversar, ter às vezes um aconselhamento. E tem muito aquela questão de, às vezes, a pessoa não aceitar muito bem aquilo que a gente fala. A gente está, às vezes, quem está do lado de fora, né? Isso, e quem está do lado de fora, a visão é completamente diferente. Às vezes a gente consegue ter uma visão diferente e nem sempre aquela pessoa tá certa, e nem sempre aquela pessoa. Então, é aquele negócio, né? Você quer ouvir a minha opinião ou você quer ouvir o que você pensa saindo da minha boca? Então, é isso o que a gente tem para trazer para vocês. Isso, por enquanto é isso. A gente não pode dar muito spoiler. Continue firme com a gente, isso, né? Acompanha. Acompanhe em todas as redes sociais. Mande para aquela pessoa que realmente seja extremamente importante para você. Aquela pessoa que está cansada da situação que está vivendo, que não consegue sair, né? Se sente aquela sensação mesmo de fundo do poço, mas não sabe o que faz. Esse aqui é o lugar. Né? Sim, aquela pessoa que está se sentindo desconectada, aquela mulher que não consegue entender, às vezes, muita coisa que acontece na vida dela, não consegue entender porque que, às vezes, relacionamentos terminam daquele jeito, porque que, às vezes, as coisas não caminham, ou ela tá perdida, às vezes ela olha para ela e ela não se reconhece, ela olha para ela e ela não gosta do que ela vê, daquilo que ela tá vendo, ou aquela mulher que está sempre pensando demais nos outros, pensando no que os outros vão pensar e deixando o dela sempre para trás. O que ela vai pensar fica sempre em segundo plano e o que os outros vão pensar vem sempre em primeiro lugar. Manda para todas elas e continua acompanhando a gente, porque vai vir muita novidade por aí e vai ser novidades que a gente é suspeita para falar, mas que tá lindo, tá lindo. E vai ser novidades que vai vir realmente para somar, realmente para contribuir. Não vai vir só para ficar no lenga-lenga, não. Vai vir realmente para transformar a vida de muita gente. Então é isso. Agora eu vou ficar rindo. Tá, vamos lá. Essa parte você corta, tá, Rafa? Ó, o pipipi. Falta ele não deixar o umidificador ligado. Quer encerrar isso daí? Encerra isso pra começar outro. Então é isso. Então é isso? Então é isso que. Então é isso, gente. Por hoje é só. A gente se encontra aqui. Então é isso, mulherada. Então é isso, gente. Acompanhe as próximas novidades. O que vem pela frente, igual a gente falou. Tem muita coisa nova. Tem muita coisa do nosso projeto que ainda vai vir, que a gente ainda vai lançar e trazer para vocês. Então, acompanhe, fique com a gente, acompanhe os conteúdos que a gente tenta entregar o máximo para poder ajudar, para poder contribuir realmente de certa forma. Foi a forma inicial, né, amiga, que a gente teve a ideia, né? Que a gente encontrou de conseguir ajudar e contribuir de alguma forma até todos os processos do nosso projeto ficar pronto, né, amiga? A gente quer estar mais pertinho mesmo, e esse foi o meio que a gente encontrou da gente tentar criar uma conexão e estar cada vez mais próximo, né, de quem assiste a gente. Então não deixem de acompanhar, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, ali na Rede Vizinha.
E a gente se encontra na próxima segunda-feira, nesse mesmo sofá, às 20 horas. E o que não pode deixar em hipótese nenhuma? Curtir, compartilhar, manda para todas as suas amigas, principalmente de todos os requisitos que a gente já falou aqui. Compartilha, curte, já curte o vídeo antes de você sair dele, tá? Não esquece de curtir, ajuda a gente, que é muito importante. Então já vai lá, mete o dedinho ali, é rapidinho, não dá trabalho, ajuda a gente. E se inscreve no canal também, e não deixa de assistir. Até segunda-feira que vem. Mais um Desperta, Mulher!